Oi pessoal, na aula de ciências de hoje a gente vai fazer o capítulo 11 da apostila, os alimentos ultraprocessados. Vai da página 188 até a página 195. Alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São os alimentos que a gente encontra no supermercado, mas que sofreram alguma transformação em uma indústria. E para que se transforma? Por que se faz essa transformação dos alimentos? Para ficar mais rápido, né, na preparação, que nem o suco. Então, em vez de você pegar uma laranja, espremer a laranja, coar para poder fazer o suco, você compra a garrafinha de suco, só gira a tampinha, abre e coloca no copo, o suco já está pronto, né? Então, isso aqui é um alimento ultraprocessado, que fez com que tivesse uma rapidez na hora da preparação. Fora isso, também serve para conservar os alimentos por mais tempo. A mesma laranja, se você deixa a laranja lá na sua casa, uma semana ela vai murchando, depois ela fica podre e estraga. Mas uma garrafinha de suco dessa de laranja pode durar meses lá, né? Não estraga, né? Por quê? Porque tem alguns produtos que foram colocados aqui dentro que não deixa a laranja estragar, o suco da laranja estragar. Então, para que se tem alimentos ultraprocessados? Para ter uma rapidez na preparação, né? Fica bem mais fácil de preparar. E também para conservar os alimentos por mais tempo, tá? Mesmo que eles estejam fora de safra, né? Mesmo que não seja a época dele dar na natureza, mesmo assim a gente encontra. Então, olha aqui, o açúcar é um alimento ultraprocessado, ketchup, a margarina, o suco, né? A bolachinha, o óleo, são alimentos ultraprocessados. Mas será que esses alimentos ultraprocessados são tão nutritivos, têm tantos nutrientes quanto um produto natural? Não, né? Então, para fazer isso daqui, o suco, né, a laranja perde bastante do valor nutritivo dela para poder fazer esses alimentos ultraprocessados. Olha aqui, ó. Os alimentos perdem parte do seu valor nutritivo e também pode até acarretar problemas à saúde com o consumo exagerado. Então, se você comer muito ketchup, muito açúcar refinado ou muita margarina, né, muito suco industrializado, você pode até ter um pouquinho mais para frente, não na hora, né? Assim, se consumir muito, todo dia, vai chegar uma hora que seu organismo pode até falar, não quero mais, né? Dá um probleminha na sua saúde, tá bom? E esses problemas são causados pelo excesso de conservantes, corantes e outros ingredientes não naturais que são usados para fazer. Então, para ele não estragar, coloca-se muito conservante. Para ele ficar amarelinho, coloca um corante ou coloca uma outra substância aqui, ou aqui, né? Em qualquer produto industrializado, colocam-se substâncias que podem prejudicar a saúde da gente se a gente consumir o tempo todo, sem parar, né? Sem restrição. E nós temos vários tipos de alimentos, né, processados. Então, assim, olha, desde o arroz, que só foi descascado, lavado, né, foi limpo, foi polido, ensacado. Então, o arroz, quando ele pega ele lá na prateleira do supermercado, aquele arroz branquinho, então ele foi polido, ele foi limpo, né? Ele foi descascado, que ele não dá daquele jeito na natureza, né? Então, esse trabalho quem fez foi a indústria, né? Foi pouco trabalho, porque o arroz já veio da natureza. Então, o que a indústria fez foi limpar, deixar ele bem branquinho e colocar no saco.
Agora, e o miojo, né, que é o macarrão instantâneo? O macarrão instantâneo já precisa de muito processo industrializado para chegar daquela forma, né? Para fazer a massa do macarrãozinho, ou então para fazer o ingrediente que tem dentro daquele saquinho, né, do tempero. Então, vai muitas substâncias que não são naturais, né, que vêm da indústria, que já são fabricados. Então, por isso, nós temos, os alimentos são classificados de acordo com quanto que eles foram processados, se foi muito processado ou se foi pouco processado. Então, tem 4 categorias, olha, 4 categorias. Vamos ver uma de cada vez? Está nesses quadros aqui. Primeiro, são os alimentos in natura ou minimamente processados. Ou seja, mínimo de processamento. Pouca coisa foi feita na indústria, mas foi, né? Mas esses daqui deviam ser a base da nossa alimentação. O que a gente deve comer é o que está escrito in natura, ou seja, né, que foi pouco processado. Vamos ver quais são? Os alimentos in natura são obtidos direto de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos in natura que passam por processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis, moagem, secagem, refrigeração, congelamento e por processos que não envolvem adição de sal, açúcar, óleos, gorduras e outras substâncias ao alimento original. Exemplos desses alimentos in natura: legumes, a gente compra o legume do jeito que veio da natureza, né? A única coisa que a indústria faz é lavar uma abobrinha, lavar a cenoura, lavar o alface nem lava, né? Mas lavar a batatinha, né? Essas coisas, então, são minimamente processados ou in natura. Então, são os legumes, as verduras, as frutas, a batata, a mandioca, o arroz, o milho na espiga, o feijão, o cogumelo, frutas secas, sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar e outras substâncias. Castanhas sem sal ou açúcar, cravo, canela, ervas frescas ou secas, farinhas e macarrão ou massas com farinhas e água, carnes, leite, ovos, chá, café e água. O segundo grupo é o de ingredientes culinários, os que são usados para cozinhar. Então, são produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São usados nas cozinhas das casas e em restaurantes para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas e saborosas, incluindo caldos e sopas, saladas, tortas, pães, bolos, doces e conservas. Então, quais são os exemplos? Exemplos desse tipo dessa categoria de alimentos. São os óleos, a banha de porco, a gordura de coco, o açúcar, o mel, o sal, tá? O terceiro grupo é o dos alimentos processados. Podem fazer parte das refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Então, vamos ver o que são. São os alimentos processados. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário. Há alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. O que seriam, então, esses alimentos processados? Os legumes em conserva, o extrato de tomate, as frutas em calda, as frutas cristalizadas, carne seca e toucinho, sardinha, atum enlatados, queijos, pães feitos na farinha de trigo, leveduras, água e sal. E o quarto grupo é o dos alimentos ultraprocessados. Estes devem ser
evitados ao máximo, né? Então, os alimentos ultraprocessados são os que fazem mais mal para a saúde da gente. Vamos ver o que está falando dele. Alimentos ultraprocessados são fórmulas das indústrias feitas inteiramente ou em grande parte de substâncias extraídas de alimentos ou feitas em laboratório, com materiais como petróleo e carvão. São os corantes, os aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de produtos químicos. Vamos aos exemplos. Que exemplos que nós temos de alimentos ultraprocessados? Olha lá, vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados, bolos prontos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão e temperos instantâneos, molhos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas, produtos congelados e prontos para aquecimento, como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas e outros embutidos, e os pães de forma. Então, esses são os alimentos que a gente deve evitar na nossa refeição, no nosso hábito diário, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Olha aqui, o morango. O morango é um alimento in natura, né? É do jeito que a gente encontra na natureza. Um pouquinho lavado, né? Mas é assim que ele vem, aparece na natureza. O açúcar é um ingrediente culinário, então a gente não come o açúcar puro, mas a gente usa o açúcar para muita coisa, né? Para fazer muita coisa. Então, ele é um ingrediente culinário. O milho enlatado é um alimento processado, né? Então, pegou o milho, que era para ser in natura, colocou dentro de uma latinha, coloca uns produtos para conservar, né? Ele, então, é um alimento processado. E a batata de pacote é um alimento ultraprocessado, porque vai vários outros produtos para deixar ela assim sempre sequinha, sempre gostosa, né? Que é uma delícia, mas é a que mais faz mal para a saúde da gente. Agora nós vamos responder as perguntas da página 191. Por que os alimentos são ultraprocessados? Então, por quê? Para que fazer esse processo nos alimentos? São dois os motivos, lembra? O primeiro era para facilitar na hora da gente fazer, né? Facilitar na hora do preparo. E o segundo motivo é para conservar os alimentos por mais tempo. Número 2, você e as pessoas de sua casa, ao comprarem um produto ultraprocessado, costumam observar o prazo de validade? Por quê? Então, essa aqui é uma resposta pessoal, né? Vocês olham, a hora que vocês vão procurar lá no supermercado, se está dentro da validade? Por que vocês olham isso? Na 3, veja os alimentos abaixo e classifique-os de acordo com o processamento em alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. São os 4 grupos que tem, né? Então, chocolate, o que vocês acham que é? Processado, ultraprocessado, in natura ou o que? Alimentos para culinárias, né? Ingredientes culinários. Qual que vocês acham que é? Esse daqui é uma carne, né? Como que vocês acham que ela tá? In natura, é um ingrediente culinário, é um alimento processado ou um alimento ultraprocessado? A mesma coisa com o queijo e a mesma coisa com o óleo, né? Ou o azeite aqui no caso. A 4. Qual dos grupos de alimentos deve ser a base da nossa alimentação? Qual? Qual dos 4 grupos? O in natura, os ingredientes para a culinária, os alimentos processados ou alimentos ultraprocessados? Qual que a gente deve comer mais?
Agora, na página 192, tem a questão 5. Avalie a situação descrita a seguir. Rosane comprou um pote de maionese cujo prazo de validade terminaria em 2 meses. Abriu-o para utilizá-lo em uma de suas refeições. Ao terminar a refeição, ela fechou o vidro e distraidamente guardou no armário, esquecendo-se de que após aberto o vidro de maionese deve ser guardado em local refrigerado. Passados 2 dias, Rosane resolveu utilizar novamente a maionese e percebeu que não havia colocado o vidro na geladeira. Letra A. Em sua opinião, Rosane deve ou não consumir a maionese que foi guardada no armário? Então, vamos lá. A Rosane, ela pegou o vidro de maionese, abriu, pegou um pouco, colocou na refeição dela e guardou o resto no armário, em vez de colocar na geladeira. Depois de 2 dias, ela foi lá pegar de novo o vidro de maionese. E aí ela viu que ela esqueceu, que ela devia ter posto na geladeira e não colocou. E agora, o que vocês acham? Ela deve usar ou não? Na letra B, o que pode acontecer se Rosane consumir a maionese armazenada de forma incorreta? Se ela comer, o que vai acontecer com ela? O que vocês acham? Que essa maionese está boa ainda? E se ela comer uma maionese estragada, o que pode acontecer com ela? Na letra C, você conhece alguém que consumiu algum produto que não foi bem conservado? O que aconteceu com essa pessoa? Se vocês conhecem, coloquem aqui. Se não conhece, não coloca. 6. O milho na espiga é um alimento in natura. Pensa no milho. Milho lá na espiga, ele é in natura. Não foi modificado quase nada, né? Agora, pesquise e escreva em seu caderno um alimento ou ingrediente de cada uma das 3 categorias que você aprendeu que seja feita com milho. Então, eu quero assim... O que pode ser o milho como ingrediente culinário? O que pode ser o milho num alimento processado? O que pode ser o milho num alimento ultraprocessado? Tá bom? Então, vocês vão procurar, né, e responder aqui. Na página 193, vamos lá. Pergunta número 1. Verifique os alimentos que você encontra em sua casa. Elabore 2 listas em seu caderno. Uma com os alimentos in natura ou minimamente processados e outra com os alimentos ultraprocessados. Então, vocês vão lá no armário da mamãe, vão ver o que tem lá. O que é in natura e o que é ultraprocessado, né? Então, tem que olhar na geladeira também, né? 2. Você reparou que existem muitos ingredientes que não conhecemos nos alimentos ultraprocessados? Em sua opinião, por que esses ingredientes são adicionados aos alimentos? Então, quando vocês pegam lá um saquinho de biscoito, você vai olhar lá nos ingredientes, tem um monte de substância que a gente não conhece lá naqueles ingredientes, né? Então, para que é colocado aqueles ingredientes na bolacha, né? No biscoito? Para quê? A gente sabe para quê, né? Para conservar ele por mais tempo, para dar uma cor, né? Corante, ou então ainda para dar um gosto, né? Um gostinho mais agradável. Então, para isso que eles colocam esses ingredientes que a gente nem sabe o que é nos alimentos ultraprocessados. 3. Qual é a diferença da lasanha que é feita em casa para a lasanha que é comprada pronta congelada? A lasanha que é feita em casa, gente, é uma comida de verdade, né? E a lasanha que é comprada congelada é uma imitação, né? A indústria imita aquela nossa lasanha feita em casa. A lasanha feita em casa é feita com os tomates, né? Os molhos de tomate, o queijo ralado, com a carne moída, né? E já na lasanha pronta congelada, além dessas coisas, eles colocam muito conservantes, corantes
e, né, as coisas aqueles ingredientes que a gente não sabe o que é, justamente para a lasanha permanecer mais tempo lá congelada sem estragar. A 4. Quais são as desvantagens da industrialização dos alimentos? Então, qual é a desvantagem? Por que não se deve comer muito produtos industrializados? Então, a desvantagem é que, se comido com muito excesso, se comer muito produto industrializado, esses produtos, esses ingredientes, né, os conservantes, corantes, né, eles prejudicam a nossa saúde. Além disso, também, os alimentos, né, perdem muito o seu valor nutritivo, né? Então, perde os seus nutrientes. Então, fica, além da gente comer um alimento sem nutriente, sem os nutrientes que ele tinha, vamos falar assim, né? Além da gente comer um alimento com menos nutriente, ele ainda tem muitos conservantes que prejudicam a nossa saúde. E aqui na página 194 nós temos a 5ª questão. Recorte 2 embalagens de alimentos industrializados que você consome frequentemente e colhe-as no espaço abaixo. Escreva os principais ingredientes nas linhas ao lado. Então, vocês vão achar um produto que vocês comam, né? Sempre. Vai colar a embalagem aqui, né? Um pedacinho da embalagem e vai escrever o que tem nos ingredientes deles, tá bom? E por fim, gente, só título de curiosidade, aqui nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, o Guia Alimentar é um tipo de um livro, né, que pode ser baixado na internet gratuitamente. Nesse livro está falando várias informações sobre o que deve ser uma alimentação saudável, o que a gente deve fazer para comer bem, né? E existem algumas dicas também, né? Que fala para comer entre os amigos e a família, né? Longe da televisão, né? Comer em lugar agradável, né? Longe da televisão, do celular, né? Evitar comer os fast food, os lanches, né? As coisas prontas. E a gente tinha que até aprender a cozinhar. Seria bom, né? A gente descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, quem tiver interesse, né? Esse guia aqui, ele pode ser baixado. Olha aqui, tem até o site de onde que pode ser encontrado esse guia alimentar para a população brasileira, tá bom? Então, pessoal, nesse capítulo a gente aprendeu que a gente consome muito alimento ultraprocessado e que isso não é bom para a nossa saúde, né? A gente devia consumir mais o produto in natura ou aquele minimamente processado, né? Aquele que a gente encontra no supermercado quase igual a gente encontraria na natureza, né? Que são as verduras, os legumes, né? Que não tem muito, são só lavados e colocados lá para a gente comprar. E que os alimentos são divididos em 4 grupos, né? O in natura, que é o natural, quase natural. Os ingredientes culinários, que é aqueles que são transformados em ingredientes para a gente usar na culinária, né? Os alimentos processados, que não sofrem muita adição de conservantes e corantes. E ultraprocessados, que é o que tem mais conservantes, mais corantes e o que a gente deve evitar mais, tá bom? Beijos!